Olá, meus amigos, minhas amigas, todos nós que estamos vivenciando esse momento, né, de unidade que necessita de muita esperança, de muita solidariedade e também de muito estudo. Enfim, é um momento em que a humanidade deve se dar as mãos para enfrentar essa pandemia. À medida que o tempo vai passando, a gente vai sentindo cada vez mais o peso, né, de se manter o isolamento social, porque o corpo vai ficando cada vez mais restrito a um ambiente, né, que é a casa, isso para quem pode fazer o isolamento, e cada vez mais a gente percebe que aqui no Brasil nós não estamos ainda vivenciando o pico, né, o momento mais crucial da doença. E isso nos assusta, porque se nós não estamos vivendo ainda o momento alto da pandemia e a gente já se depara com a quantidade de mortos ocasionado pelo vírus, isso nos dá a impressão de que, né, impressão ou probabilidade de que, no futuro breve, nós teremos uma catástrofe. E ao fazer essa live, esse vídeo, a gente não está colocando aqui posições de desespero. Nem estamos querendo assombrar a população. Nós queremos apenas estar sendo realista com aquilo que realmente está acontecendo no Brasil. Porque se você tem fé com o pouco, você também tem fé com o muito. Se o problema fosse menor, você tinha fé de resistir, de unidade, de enfrentamento, também não vamos perder a esperança se esse infortúnio se apresenta cada vez mais de forma devastadora para todos nós. E nesse momento é muito importante que o meio acadêmico, a ciência, os estudiosos, junto com a população, que quem é da academia tem que se considerar população nesse momento, somos todos mortais. E vamos precisar muito da população, porque nem governo resolve isso só, nem a população resolve isso só. Se deixar a população, ela ficará ao Deus dará. E o papel da universidade, o papel dos cientistas, o papel da academia é promover essa interatividade no sentido de nortear uma probabilidade para a superação desse grave problema. Seja na busca de uma vacina, seja em análises ou proposições de alternativas para conter a circulação e a propagação desse vírus. E aí, nesse momento, eu quero parabenizar o Instituto Federal do Ceará, que fez uma pesquisa aqui na região do Cariri, pegando o Triângulo Crajubá, especificamente, né, o Crato, Juazeiro e a Barbalha, onde essa pesquisa aponta as áreas de maior vulnerabilidade, ou seja, as áreas que são mais propensas, estão mais sujeitas a um processo de contaminação. Essa pesquisa ela foi feita, coordenada pelo professor Antônio Ribeiro, e contou com a colaboração, né, ajuda, contribuição científica de outros colegas professores do Instituto Federal do Ceará. E eu quero dizer que na condição de geógrafo, eu já colocava em vídeos anteriores que a probabilidade de propagação do vírus
está intimamente relacionada às condições da materialidade e do espaço. E eu dizia, assim como a sociedade é dividida em classes sociais, ricos e pobres, a espacialidade também apresenta essas mesmas características. Por isso que nós vamos encontrar áreas da cidade consideradas nobres, com boa infraestrutura, onde moram as pessoas de classe alta, outras médias, onde mora a classe média, e áreas totalmente sujeitas a uma vulnerabilidade, onde não se tem água, onde não se tem pavimentação, onde não se tem saneamento básico. E eu colocava e coloco que o vírus ele passa inicialmente a contaminar as áreas ricas, os bairros nobres. Depois, pelo processo de interatividade, vai para a classe média. E começa pelos bairros nobres, porque é justamente o grupo social da elite que possibilitou o transporte aéreo desse vírus a partir da comunicação de um fluxo com a Europa ou com o Oriente. E o vírus chegou ao Brasil, continua contaminando a classe rica, classe média, mas que, como já se projetava, agora ele se espalha, se propaga de forma vertiginosa, atingindo os mais pobres, que corresponde justamente a essas áreas espaciais de maior vulnerabilidade, de menos infraestrutura. E nisso que a gente já discutia aqui, vem agora à luz o trabalho, né, do mapeamento de vulnerabilidade feito pelo Instituto Federal. Que aí ele pega o Juazeiro do Norte, faz um mapeamento das áreas mais vulneráveis, né, onde a probabilidade do vírus, né, ter uma celeridade, né, de contágio ser maior, de acordo com a infraestrutura social dessas áreas. Isso foi feito no Juazeiro, no Crato e também em Barbalha. Eu vou deixar para que alguém do Crato, algum pesquisador de Crato, do Juazeiro, faça os comentários de suas respectivas cidades. E eu vou me deter no caso aqui de Barbalha, porque é importante que cada cidade vá fazendo os seus diagnósticos locais. Inicialmente, a pesquisa ele dá um panorama que associa a probabilidade de contaminação às condições de infraestrutura de saneamento. A pesquisa tenta fazer uma ligação. Quais são as áreas mais receptivas ao contágio? E aí a pesquisa considerou a infraestrutura, saneamento, considerou a densidade, o número de pessoas, e aí teve uma especificidade que levou em consideração os mais idosos, pessoas com mais de 60 anos, e o grau de pobreza. E a pobreza está intimamente, no caso, nessa análise geográfica, relacionada à periferia. Os pobres não moram no centro. Pobre que mora no centro é morador de rua. Ou mendigo. Pobre, num lugar permanente de moradia, corresponde à periferia. Porque o capitalismo funciona assim. Se apropria das áreas nobres, centrais, para se consolidar, projetar o capital e reproduzir o capital. E ao ocupar as áreas nobres, os pobres são tangidos para morar nas periferias. Que a partir daí vai surgindo os bairros que vai, né, integrando o mapa da cidade, cada bairro com o seu nome e com seus respectivos moradores. E há alguns bairros que também são nobres, que não se caracterizam dentro desse contexto de pobreza.
Existe uma seletividade também em relação aos bairros. Mas a pesquisa, ela buscou identificar quais eram as áreas mais receptivas ao vírus e a probabilidade de contágio. E muitas pessoas já leram, né? A imprensa publicou, vários jornais, e vocês percebem, né, que o Alto da Alegria, né, bairro do Rosário, estou lendo aqui os lugares, os bairros que foram pesquisados. Alto da Alegria, Alto do Rosário, Arajara, Bela Vista, Bulandeira, Buriti, Caldas, centro da cidade, Cirolândia, outras localidades rurais, Sítio Estrela, Malvinas, Mata dos Dudas, Mata dos Limas, Conjunto Nossa Senhora de Fátima, Bairro do Rosário, Santo André, Santo Antônio e Tupinambá. Aqui, pela análise da infraestrutura espacial, urbana ou rural, se fosse para o vírus escolher, a sua recepção ia ser dentro da lógica de ser receptivo às áreas de maior vulnerabilidade no campo da pobreza, da densidade de pessoas com mais de 60 anos, né? E de menos saneamento básico. E nos chama a atenção a pesquisa de que o centro da cidade, né, indica uma vulnerabilidade média. Ou seja, o centro de Barbalha, conforme a pesquisa, tem uma vulnerabilidade média. Não tão grande, mas também não tão baixa. E a pesquisa indica, por exemplo, Caldas, como local de alta vulnerabilidade, como uma área, né, propensa a uma celeridade, né, rápida desse contágio, bem como a Mata dos Limas. Aí a gente começa a tentar ver as investigações da pesquisa, associando a isso a dinâmica espacial. A pesquisa foi feita por domicílio, colocando a cidade a partir das moradias. E, nessa condição, nós vamos ter o Alto do Rosário, né, como área de alta probabilidade de contágio, o Santo André também de alta probabilidade, e o Santo Antônio também área de alta probabilidade. E aí, como eu estou colocando para vocês, a pesquisa foi feita levando em consideração a espacialidade da cidade, em áreas rurais e urbanas, a partir da densidade dos idosos com mais de 60 anos, a partir da pobreza e da infraestrutura. Isso sem falar em dinâmica. Aí é onde eu entro com a minha fala e a minha análise a partir da colaboração que foi feita pela pesquisa dos nossos colegas da Universidade, do Instituto Federal do Ceará, do IFCE. Aqui eu mando um grande abraço, né, aos colegas, tivemos muitos alunos que hoje são professores, que são colegas, e parabenizo, né, a equipe por essa pesquisa. Pois bem, a pesquisa foi feita levando em consideração a cidade do ponto de vista estático, parado, cada bairro com seus moradores, de acordo com as condições que cada bairro apresenta. E o que eu trago de novo para ser associado a essa pesquisa, é a dimensão da dinâmica urbana. Porque quando você pega um mapa da cidade, a tendência é você fazer um diagnóstico da cidade a partir do que você visualiza. Aí você vê o bairro Alto da Alegria distanciado suponhamos, do Alto do Rosário. Você vê o sítio Lima distante do conjunto Nossa Senhora de Fátima. Você vê o sítio Santo Antônio distante
do bairro do Rosário. Você vê o centro da cidade, distante do Alto da Alegria, distante de outros locais. Isso no mapa. Mas essas distâncias, quando se considera a dinâmica urbana, a mobilidade humana e urbana, essas distâncias que o mapa apresenta passam a ser relativas. O que se acha ou se achava que estava distante passa a ser próximo. Por quê? Porque a cidade ela se comunica. Os bairros se comunicam entre si pela mobilidade das pessoas. Da mesma forma, a cidade interage com a área rural, com os sítios, também através da mobilidade das pessoas. Então, você pode morar numa área que seja considerada de probabilidade de baixa contaminação, ou média contaminação. Mas a interatividade dessa área, pelo processo de circulação de pessoas, que por sua vez veiculam o vírus nesses locais, o vírus não vai ficar parado nessas localidades como o mapa apresenta. O vírus se deslocam de áreas de alta probabilidade de contaminação para áreas de baixas e média probabilidade de contaminação. Porque quem está morando na área de baixa probabilidade, interage, pode ir a uma área de alta contaminação e pegar lá o vírus. Ou levar o vírus para lá. Ou quem está numa área de alta contaminação, no seu trabalho cotidiano, nas suas ações diárias, no seu trabalho, no seu deslocamento, pode trazer para o centro da cidade e áreas de menores probabilidades o vírus. Então, a dinâmica urbana, a partir da mobilidade humana, vai desconsiderar as distâncias espaciais e que essas distâncias passam a ser relativas. Como passam a ser relativas a interpretação de achar que uma área de baixa probabilidade de contaminação, ela está protegida do vírus. Eu vou dar um exemplo. O centro de Barbalha, pela pesquisa, ele aqui é considerado, né, uma área de baixa. Eu me enganei. O centro da cidade é considerado aqui uma área de baixa probabilidade de contaminação. Isso porque a pesquisa leva em consideração a infraestrutura. Água, saneamento, pessoas idosas, pobreza, que não aparece tanto em termos residenciais. Mas a gente sabe que o centro da cidade, como eu já coloquei aqui, é um estopim. Não pelo centro em si, e não que a pesquisa esteja errada. Que a pesquisa fez uma análise estática pelos condomínios residenciais, que não circulam, mas as pessoas circulam. E o centro da cidade tem banco, tem bancos, tem hospitais, tem clínicas, tem correios, tem ponto de ônibus, tem agências de pagamento, né, como eu já falei, os bancos, e casas lotéricas, que são locais de pagamento da ajuda de emergência governamental. Então, se as pessoas cumprissem o isolamento social, não tivesse essa probabilidade de circulação, quem estivesse morando em áreas de alto risco ficariam lá, e o problema ficaria lá, e quem estava nas áreas consideradas de baixo
risco de contaminação, ficaria tranquilo porque, como a própria pesquisa enfatiza, não teria a possibilidade de expansão do vírus. Só que a cidade é dinâmica, a cidade não é uma maquete. Os limites dos bairros, né, eles são desconsiderados no processo de circulação das pessoas na sua vida cotidiana. E o isolamento social pode estar, inclusive, colaborando para que as pessoas, esses bairros, se mantenham dentro de suas circunstâncias sociais, associada à probabilidade de contaminação. Mas eu quero dizer assim, que o fato de você morar numa área considerada de baixa vulnerabilidade, como é o caso do centro da cidade, não vai confiar nisso não. Porque existe uma dialética, existe um processo de dinâmica urbana, de mobilidade entre as pessoas, onde por mais que se apele para o isolamento social, a gente sabe da dificuldade de isso se concretizar. Aí tem um fator que vem justamente ser agora focado por mim, colocado aqui por mim, que causa uma grande preocupação. Eu vou começar enfatizando o seguinte. O que é que nós temos ouvido ao longo desses dias, ou desses meses? A palavra fica em casa. Tudo dentro de casa. Vamos manter o isolamento social. Cada um na sua casa, cada um nos seus bairros, para evitar os fluxos, para evitar essa mobilidade urbana e humana, que viabiliza a circulação e a propagação do vírus entre as pessoas. Nós já sabemos aqui, através da pesquisa do Instituto Federal, quais são as áreas de maior vulnerabilidade, as áreas estáticas. Agora eu estou entrando com a análise dinâmica, da dinâmica urbana. Então, se as pessoas ficarem em casa cumprindo o seu isolamento social, a probabilidade de contaminação é reduzido. Porque as pessoas não vão levar o vírus para outras, que está cada um em suas áreas. Não obstante ter áreas que são mais vulneráveis, estarem, né, em alto risco, apresentarem alto risco de contaminação, como eu já coloquei aqui. E o que a gente ouviu foi isso, por parte do governo, por parte de educadores, por parte de Secretaria de Saúde, por parte da imprensa, por parte de todos nós. Fique em casa. Não é porque está desejando a prisão de ninguém, não. É com a intenção de evitar a circulação de pessoas para, por sua vez, evitar que o vírus se propague. Porque o vírus não anda só. Quem leva o vírus, a propagação de vírus, se dá com deslocamento de corpos, de contato com a materialidade do mundo. Então, ficar em casa é um conselho que se dá também não para acabar com o coronavírus. Não vamos ser ingênuos. É uma pandemia. Ela se espalha. Independente de você ficar em casa ou não. Então, ficar em casa é no sentido de reduzir a contaminação, que acontece de qualquer jeito. Ela está acontecendo e vai acontecer. Mas se ficando em casa, se reduz a mobilidade humana e urbana, e isso atenua a probabilidade de contágio. E isso foi o que nós ouvimos. Fica em casa, cada um nos seus bairros. Aí onde eu coloco algo que é desafiador. Ao mesmo tempo em que se orienta para as pessoas ficarem em casa, em suas respectivas localidades, nos seus bairros, nos seus sítios ou no centro da cidade, à medida que se propõe e se pede para que as pessoas cumpram esse isolamento social,
na perspectiva de conter a circulação do vírus, existe algo institucionalizado pelo governo que chuta o pau da barraca e desmantela o isolamento social. E alguém pergunta, mas o que é isso, Josier? Eu digo, não tenho medo de dizer, nem receio. As filas dos pagamentos da ajuda social do governo. As filas da ajuda da emergência governamental. Essas filas, elas atrapalham toda uma política de isolamento social que é voltada para reduzir a circulação do vírus, a probabilidade do contágio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na pesquisa do Instituto Federal, nós temos os bairros considerados, né, de maior vulnerabilidade, como é o caso da Alto da Alegria, vulnerabilidade média, Alto do Rosário, aliás, Alto do Rosário é altíssimo a probabilidade, né, mas isso não quer dizer que o vírus já está lá, não. Elas apresentam condições do vírus se expandir. A Arajara é considerada também alta, algo que nós contactamos, porque a gente acha que a pobreza, a falta de saneamento é só na cidade. As zonas rurais passam pelo mesmo processo. Nós não estamos aqui com essa pesquisa. A pesquisa não está dizendo que nos lugares de alta vulnerabilidade já está contaminado. Não. São probabilidades condicionadas pelas condições sanitárias, né, de densidade de pessoas idosas e de pobreza. Né? São probabilidades. Então, a proporção que você tem às áreas da cidade de maior risco de contaminação, existe a hipótese que a possibilidade de encontrar pessoas contaminadas vai ser justamente nessas áreas de alta, né, vulnerabilidade. Como vai encontrar pessoas no número menor de contaminação em áreas de vulnerabilidade média. E vai encontrar pessoas, né, num número menor ainda, contaminadas, nos locais de vulnerabilidade baixa. Só que o pagamento da ajuda emergencial, o que é que ela faz? Ela promove o encontro de pessoas de todas as partes da cidade em um só local. Aí pessoas que residem em áreas de alta probabilidade de contaminação, onde a probabilidade, a hipótese de contágio, de encontrar pessoas contaminadas é maior, vai estar na fila do banco com pessoas de áreas de baixa probabilidade de contaminação. Com pessoas, por sua vez, que vão estar no local, que moram em áreas de vulnerabilidade média de contaminação. Então, esse pagamento emergencial, ele promove o encontro das pessoas de todos os locais da cidade numa área só. Eu tenho percebido que as igrejas não estão fazendo suas atividades espirituais presenciais. Por exemplo, vou dar um exemplo do catolicismo. As missas estão sendo realizadas e a população, os católicos, no caso, né, quem é católico, assiste às suas missas em casa. Mas o padre não diz, de 15 em 15 dias vocês venham para cá que vai ter uma missa para todo mundo. Não diz por quê? Porque se fizer isso, quebra todo o trabalho de isolamento social. Se coloca tudo a perder. Então, se a igreja católica não faz isso, ou outras igrejas, ou outras instituições, além da religião, não está fazendo isso, o governo está. Ao mesmo tempo em que se pede para as pessoas
permanecerem em casa, o fica em casa, ao mesmo tempo em que se prega o isolamento social, se coloca um calendário. De tantos em tantos dias, vocês saem e vem todo mundo para um lugar só, para se misturar. Para passar o vírus um para o outro. Por parte de quem já está contaminado. E a pessoa pode não estar tendo nenhum sintoma, né? Mas já pode estar contaminado numa fila. Ora, a educação, as universidades, a educação como um todo. Está os estudantes tudo em casa, os professores. Mas a diretora não diz. Dia tal vai vir todo mundo para a gente se encontrar aqui. Não marca um calendário para as pessoas deixarem suas casas, os estudantes, e professores, e funcionários, e direção para se encontrarem. De 15 em 15 vocês ficam em casa, mas de 15 em 15 dias vocês venham, para a gente se encontrar todo mundo. A educação não está fazendo isso, porque se fizer, quebra todo um processo de isolamento social e todo o esforço que vinha sendo feito é quebrado e isso vai possibilitar o contágio. Então, se a religião, se as igrejas, se a educação não faz isso, sabe quem está fazendo isso? O governo. O governo. Quando se diz todo mundo fica em casa, nós aconselhamos isso, estamos em casa. E não vamos sair, só se for algo de grande necessidade, é que você deve sair. É isso que a gente aconselha, é isso que a Organização Mundial de Saúde aconselha, que todos nós que temos juízo aconselhamos e seguimos. Mas à medida que a gente aconselha ficar em casa, o governo criou uma tabela de pagamento. Então, dia tal de cada mês, vocês vinham para cá se misturar. Então, se marcou um local e uma hora de reunir pessoas de todos os pontos da cidade no mesmo dia e horário para interagir. E aí eu pergunto, de que serve esse isolamento social? Numa condição em que o governo não colabora. Aí quem mora lá no Alto da Alegria, né, que é uma área, no caso aqui da pesquisa, de média vulnerabilidade, vai se encontrar com os moradores lá da Mata dos Limas, que é de alta vulnerabilidade. Aí, o Caldas, que é uma área de alta vulnerabilidade, né, vai se encontrar